E aí pessoal, boa noite para vocês. Daqui a pouco a gente vai começar aí a transmissão para valer realmente a aula sobre mandado de segurança. Tá? Eu já tinha falado aqui que seria a partir das 19 horas, então ainda falta ainda 2 minutinhos aqui para as 19 horas e nós vamos então debater um pouco sobre essa questão do mandado de segurança, né? Que é algo que não esperem que eu vá esgotar, obviamente, né, toda a matéria aqui. Mandado de segurança, principalmente por se tratar de uma ação, né, de natureza constitucional, ela exigiria horas e horas de discussão aqui. Se a gente parar para analisar só informativos que tratam sobre a questão do mandado de segurança, vocês já teriam aí, né, muito pano para manga, muito material realmente para se fazer uma discussão. Mas nós vamos tentar, pelo menos de uma forma um pouco mais resumida, mas tentando ainda assim trazer o máximo de informações possíveis, analisar esse chamado remédio heróico, né, como é dito por muitos, ou então mandamos também, vocês vão ver essa expressão. Então, sempre que vocês ouvirem essa expressão de remédio heróico, remédio constitucional, ou mandamos, vocês já sabem que está se tratando aí então do famoso mandado de segurança, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Primeira coisa que eu já digo a vocês, a leitura da lei de regência, que é a 12.016, né, que veio substituir a antiga lei de mandado de segurança, né, ela por si só se mostra indispensável. Então, nada de tentar estudar mandado de segurança sem dar uma lida na Lei 12.016 de 2009. Tá? Leitura imprescindível, nem venham com preguiça, porque na verdade é uma lei muito pequena. Boa parte da lei ela vai tratar da parte processual, parte recursal, forma de procedimento. Então é importante que se faça essa leitura. Até porque aqui nessa aula eu não vou me dedicar tanto a essa parte processual do mandado de segurança. Vou tratar de alguns aspectos aí, de alguns pontos, mas não vou me ater a quais os recursos cabíveis, né, da decisão, seja do juiz, seja do relator, a questão da apelação, do agravo. Isso a gente não vai se deter aqui, porque como eu disse, nós formos falar sobre realmente tudo, fica bastante complicado fazer isso em um espaço tão curto. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que definir é o que é mandado de segurança. Mandado de segurança, como eu disse a vocês, é uma ação constitucional. Tá? Nós temos alguns remédios constitucionais, como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, e nós temos lá também o nosso mandado de segurança. O mandado de segurança, então, é um remédio constitucional de natureza civil, tá? Muito cuidado com isso. Apesar do STF já ter reconhecido que é possível, isso aqui é até matéria simulada, né? Súmula 701 do STF, de que é possível a utilização do mandado de segurança contra a decisão proferida em processo criminal, não há dúvida nenhuma que a natureza é civil. Tá? Então, é um remédio constitucional de natureza civil, será utilizado todas as vezes que nós tivermos um ato de autoridade, e aí nós vamos ter que definir o que é que vem a ser autoridade, ato este revestido de ilegalidade ou então de abuso de poder. Nós também vamos ter que definir isso aí. Desde que esse ato de autoridade ilegal ou abusivo ele venha a ferir ou ameaçar direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Esse é o conceito que vocês vão encontrar lá no artigo 1º da lei. Tá? Então, recapitulando, vocês têm que ter um ato ilegal ou abusivo, tá? A lei fala em ilegal ou abuso de poder, né, praticado por autoridade, tá? Obviamente no uso das suas atribuições, da sua competência, né, na sua esfera de poder. Esse ato ele deve, né, ferir um direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Ok? Esse é o conceito, então, que nós temos de mandado de segurança. Claro, nós temos, então, que passar a analisar algumas definições. Vamos aqui com o Wilker. Tudo bem, Wilker? Acompanha aí essa aula de mandado de segurança.
Primeira coisa, o que viria a ser esse direito líquido e certo? Né? E essa definição é importantíssima, gente. Sem essa definição, nós não podemos nem começar a analisar o mandado de segurança. Né? Direito líquido e certo é aquele direito que não há dúvida quanto à sua titularidade, a sua extensão e a sua existência. Ou seja, eu sei quem é o titular, eu sei até onde esse direito vai e eu sei que ele existe. E como é que eu sei que um direito é líquido e certo? Ora, a partir do momento em que eu tenho uma prova documental robusta, pré-constituída, capaz de não deixar qualquer dúvida sobre a existência daquele direito. Então, o direito líquido e certo é exatamente aquele direito onde há uma prova documental pré-constituída capaz de retirar qualquer dúvida quanto a quem é o titular, qual seria o limite desse direito e qual seria aí, nesse caso, a própria existência, né? Se existiria ou não esse direito. Ok? Isso seria direito líquido e certo. Segundo conceito importante é a de autoridade. E aqui, muito cuidado, tá? Obviamente, nós temos as chamadas autoridades públicas, né, que estão ligadas à administração direta, isso aí não há dúvida nenhuma. Os questionamentos começam exatamente quando nós passamos a tratar da questão da autoridade que ocupa uma posição em uma pessoa jurídica. E aí nós vamos ter que diferenciar, né, naquelas pessoas jurídicas de direito público, mas que estão atuando no âmbito privado, sociedades de economia mista e as empresas públicas, e aquelas empresas, pessoas jurídicas realmente privadas, no âmbito privado. No primeiro caso, onde se trata aí das chamadas empresas públicas, sociedades de economia mista, nós temos aí a situação de que só haveria ato de autoridade capaz de ser enfrentado por mandado de segurança se no momento em que o ato foi praticado não estiver diante de ato de gestão, tá? Isso também, gente, já se encontra sumulado, tá? Existe já decisões nesse sentido de que não haveria em atos de gestão qualquer tipo de possibilidade de impetração de mandado de segurança. Isso depois, né, começou a ser jurisprudencialmente e hoje a própria lei já disse, vocês vão encontrar isso aí na lei. Deixa eu só pegar aqui para vocês rapidinho, tá? No parágrafo 2º do artigo 1º da lei, está lá dizendo, ato de gestão, esqueça, não há que se falar aí em mandado de segurança, mas cuidado, se não houver essa ressalva, havendo qualquer tipo de questionamento em prova, de concurso que seja, vocês vão de forma muito tranquila dizer que atos praticados, né, por autoridades em sociedade de economia mista e em empresas públicas é passível sim de mandado de segurança, salvo, repito, se esse ato for considerado ato de gestão. Aí você não tem realmente o que dizer, ok? E aquelas empresas privadas também é possível, desde que essas empresas privadas estejam atuando em delegação de poder público, né, ou de atividade pública. Então, o exemplo mais claro que nós temos é o reitor de universidade particular, né, na prática de um ato, obviamente, que não seja de gestão, e aí nós fazemos as mesmas observações que fizemos com relação à sociedade de economia mista e empresa pública, né, ele poderá sim ser aí legitimado passivo para o mandado de segurança. O STJ e o STF, inclusive, tem decisões reconhecendo que diretor de escola, gerente de banco, né, são passíveis sim de ser autoridades no âmbito aí do mandado de segurança, ok? Outro conceito que nós temos que trabalhar é o de ilegalidade, né, e de abuso de poder também. A ilegalidade, o nome já está dizendo, é quando o ato é praticado ao arrepio da lei, né, ou seja, em desconformidade com a lei. E o abuso de poder nada mais é do que a ilegalidade adjetivada por uma arbitrariedade da autoridade. Então a autoridade, ela pratica a ilegalidade com a característica da arbitrariedade. Às vezes você tem até um ato formalmente correto, um ato formalmente legal, mas esse ato, apesar de formalmente correto e de formalmente legal, ele acaba se revestindo da abusividade exatamente pela questão da arbitrariedade.
ok? Então, esses conceitos são importantes para que nós possamos iniciar realmente o estudo. Então, a questão da autoridade é muito importante, o direito líquido e certo, e essa questão aí da ilegalidade e do abuso de poder. Ok? Passamos então para o prazo. A lei diz que há um prazo de 120 dias a contar a partir do momento em que a pessoa, no caso o prejudicado, né, o impetrante, ele toma conhecimento oficial do ato abusivo ou ilegal que está ferindo um direito líquido e certo de sua titularidade. A partir desse momento, ele toma conhecimento oficial, ele tem 120 dias para ingressar com o mandado de segurança. Muita atenção, esse prazo é decadencial. Tá? Então, em tese, ele não se interrompe e ele não se suspende. Muito cuidado também, porque o STF, ele, em sua súmula 632, já disse que esse prazo é constitucional, não fere aquele princípio constitucional do acesso à justiça. Tá? Então, não há dúvida alguma quanto à possibilidade de que esse prazo, ou melhor, da constitucionalidade desse prazo aí de 120 dias. Tá? Agora, muita atenção. Apesar de ser um prazo decadencial, apesar de não ser suspenso nem interrompido, se a parte se utiliza de recurso administrativo e obtém efeito suspensivo com esse recurso administrativo, é óbvio que não haverá contagem do prazo aí, ok? Não haverá por um motivo muito simples. A partir do momento que você obtém o efeito suspensivo, você não tem mais o ato ilegal ou abusivo produzindo qualquer efeito. Né? Os efeitos desse ato estão suspensos, portanto, não haveria nem interesse processual. Nós vamos ver, inclusive, que é uma das hipóteses em que a parte não poderia ingressar, impetrar o mandado de segurança. Tá? Outra questão ainda envolvendo aí o prazo diz respeito àqueles atos que têm efeitos no tempo, ou seja, que eles são sucessivos, eles vão causando dano de forma sucessiva, o tempo todo, né? Cuidado, tá? Esses atos de trato sucessivo, eles vão gerando sempre danos novos e, portanto, a cada dano sofrido surge um novo prazo de 120 dias. Então, não há nenhuma dúvida aí com relação a isso também, tá? Outra coisa é com relação ao juízo incompetente. Imaginem que, por um motivo qualquer, se ingressou com mandado de segurança perante um juízo incompetente para o julgamento daquele mandado de segurança. O juízo, então, entendendo se tratar de juízo incompetente, encaminha isso aí para o juízo competente. Só que depois dos 120 dias, não tem problema nenhum. Se foi impetrado o mandado de segurança, mesmo perante um juízo incompetente, dentro do prazo de 120 dias, não há nenhum problema com relação ao prazo. O prazo foi cumprido, portanto, não haveria aí a decadência, tá? Vamos ver, gente. São vocês que são muitos pontos que nós temos aqui ainda que analisar, tá? Há uma situação interessante que trata de concurso público. Tá? O STF decidiu no mandado de segurança 23.586, que o termo inicial desse prazo de 120 dias ele irá ocorrer no momento em que a cláusula do edital causar efetivo prejuízo ao candidato. Tá? A partir desse momento, começa a correr o prazo de 120 dias. Então, não seria no momento que o edital foi publicado, por exemplo. Enquanto não houve aquele dano efetivo a um direito líquido e certo, não há que se falar aí em prazo. Ok? E se por acaso nós estivermos diante de uma omissão ilegal da autoridade coatora, ou seja, a lesão ela está sendo causada por uma omissão da autoridade. Ela está deixando de praticar um ato e com isso causando uma lesão ou ameaçando, né, um direito líquido e certo. Nesse caso nós temos duas situações. Se não houver prazo para a prática do ato pela autoridade, é óbvio que também não há prazo para se ingressar com esse mandado de segurança, porque a omissão ela existe ali e enquanto ela existir, você pode ingressar com o seu mandado de segurança. Agora, muita atenção. Se por acaso for determinado que a autoridade deverá praticar aquele ato ao qual ele está se omitindo e ao final desse prazo ele continuar se omitindo,
quando terminar o prazo para a prática do ato, você passa a ter aí a contagem do prazo de 120 dias. Então, muita atenção com isso, tá? Outra situação muito interessante também é naquela situação em que, apesar de não existir um prazo, existe uma demonstração inequívoca de que aquela autoridade ela não irá praticar o ato. Ou seja, ela, de alguma maneira, inequívoca, obviamente, deixou claro que não vai praticar o ato. Ora, se houve essa comunicação inequívoca da intenção de não praticar o ato, é óbvio que a partir dali também começaria a correr o prazo de 120 dias. E aqui nós chegamos numa seara que vocês sabem que eu gosto, que é de processo civil, né? O novo Código de Processo Civil, né, que entrou em vigor agora em 2016, ele traz uma novidade com relação à contagem de prazos, né? Artigo 219, fala que os prazos processuais serão contados em dias úteis. E aí, como é que fica a questão do prazo do mandado de segurança? Atenção, tá? Em regra, né, o prazo de mandado de segurança não é um prazo processual, gente. Então, se não é um prazo processual, é óbvio que nós teríamos a contagem dos 120 dias aí em dias corridos. Agora, atenção. E aí, lembrando sempre, né, se você está se preparando para concurso público, para fazer uma prova, é óbvio que o examinador, o professor, ele vai querer pegar você exatamente na exceção. E aqui nós temos a exceção que seria, no caso de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial irrecorrível. Ora, se foi proferida uma decisão judicial irrecorrível, ilegal ou abusiva que comportasse o mandado de segurança, é óbvio que esse prazo seria processual e aí os 120 dias teriam que ser contados apenas em dias úteis, tá? Então, muita atenção com essa exceção aí, tá? Vamos lá. O mandado de segurança ele pode ser, né, individual ou coletivo. Cuidado com o mandado de segurança coletivo, tá? Se vocês forem analisar essa questão dos interesses coletivos, vocês vão lembrar que existe o interesse coletivo, né, que é o interesse geral, né, lato sensu, que é aquele interesse onde você não sabe quem são os titulares são indeterminados. Você tem aqueles interesses coletivos estrito sensu, que pertencem a uma categoria, a uma classe, e aí você tem pessoas determináveis e você tem os chamados direitos individuais homogêneos, que pela sua natureza em si não são direitos coletivos, mas a lei assim considera, então nós temos que considerar também. Atenção, mandado de segurança, e aí momento Telecurso 2000, né? Vamos pensar um pouco. O mandado de segurança, na opinião de vocês, caberia quando? Em todas essas hipóteses de interesse coletivo? Veja só, eu disse a vocês logo no início que para caber mandado de segurança você tem que ferir direito líquido e certo. E esse direito líquido e certo, você não tem dúvida quanto a quem é o titular, inclusive. Ora, se você não sabe quem é o titular, você não tem como entrar com mandado de segurança, porque você não tem direito líquido e certo. Então, nessa situação, o que é que nós vamos excluir? Nós vamos excluir os chamados direitos coletivos lato sensu, já que são indetermináveis os titulares. Então, para fins de mandado de segurança coletivo, nós só vamos tratar de interesses coletivos ou direitos coletivos estrito sensu, que é aquele de classe, categoria, associação, esse tipo de situação, e aqueles individuais homogêneos, porque nesse caso nós temos, na primeira situação, titulares determináveis e no segundo caso dos direitos individuais homogêneos nós temos determinados os seus titulares, ok? O mandado de segurança também pode ser preventivo, quando há uma ameaça de lesão, e ainda ele pode ser repressivo, quando a lesão já aconteceu. A questão da prova pré-constituída, gente, é muito interessante. Eu, quando advogava ainda para a Universidade de Tiradentes, um aluno, né, através de um advogado, que nem se eu soubesse o nome eu diria, e graças a Deus eu acho que eu apaguei o nome da criatura, ingressou com um mandado de segurança, porque segundo ele estava fazendo uma prova, e nessa prova, durante a prova, faltou energia e o gerador demorou acho que 30 ou 40 segundos para se reativar. E segundo ele tirou 2, foi 3 na prova, porque ele ficou abalado psicologicamente, né? E ele porque queria fazer outra prova e ele entendia que tinha direito líquido e certo a fazer outra prova por causa desse incidente. Não vou nem entrar no mérito se ele tinha ou não tinha direito.
Mas ele entrou com um mandado de segurança. Quando eu digo ele, o advogado, né, que o representava. Entrou com um mandado de segurança. E um dos pedidos foi que fosse oficiada a Energisa para que encaminhasse um ofício, uma comprovação de que naquele dia, naquele horário, tinha ocorrido uma queda de energia. Bom, gente, é óbvio que no momento da apresentação das informações, eu coloquei uma preliminar requerendo o quê? Que o mandado de segurança ele fosse extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que não caberia esse tipo de dilação probatória, tá? Agora, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: a lei exige que vocês instruam, né, o mandado de segurança com todos os documentos necessários, até porque senão você não estaria diante de um direito líquido e certo. Agora, muita atenção com o artigo 6º, parágrafo 1º da lei. Eu vou ler aqui para vocês, para ficar até mais fácil, tá? No caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. Então, muito cuidado. Hoje, se chegarem para vocês e disserem: olha, todo e qualquer mandado de segurança exige prova pré-constituída, leia-se, prova documental, para que ele possa ser analisado, a resposta tem que ser: depende. Aqueles que já foram meus alunos sabem que eu sempre falo isso, né? Em direito, essa palavra depende, ela é muito utilizada. Depende se não estiver diante dessa situação prevista aí no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. Tá, gente? Caso você não tenha obtido, não tenha como obter essa certidão, porque se negou, né, a autoridade, a repartição, o estabelecimento se negou, você vai ter que entrar com o seu mandado de segurança. E aí você vai requerer ao juiz que preliminarmente determine a apresentação desse documento. Então, é uma exceção aí a essa questão. O artigo 5º da lei trata sobre situações em que não será concedido o mandado de segurança. Primeira situação é quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Cuidado, tá? Se vocês forem analisar, toda a jurisprudência, a doutrina, é no sentido de que a parte não precisa esgotar as vias administrativas para recorrer ao judiciário, porque senão você estaria ferindo de morte o princípio do acesso à justiça. Agora, o que é que a lei quer dizer? É o seguinte: olha, você não é obrigado, mas se você optou pelo processo administrativo em recorrer e o recurso é dotado de efeito suspensivo, é óbvio que não caberá o mandado de segurança, porque aí, nesse caso, o ato ilegal ele teria todos os seus efeitos suspensos. Então, não é possível, não haveria interesse processual, na verdade, de você manejar aí o mandado de segurança, tá? Cuidado com a súmula 429 do STF, que diz que mesmo em se tratando de recurso administrativo com efeito suspensivo, se houver omissão da autoridade, ou seja, você está reclamando quanto a uma omissão, a autoridade mantém a sua omissão, você recorre, nessa situação, mesmo tendo efeito suspensivo, você poderia ingressar com mandado de segurança, até porque é a omissão que estaria causando aí um dano a você. Então, cuidado com a súmula 429 do STF, tá? Dá uma olhada nisso aí também. Decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Tranquilo aqui, né, gente? Se cabe efeito suspensivo no recurso, você não vai ingressar, obviamente, aí com o mandado de segurança. Você vai ingressar com recurso. Lembre-se, mandado de segurança não é recurso. Ele é uma ação, pede-se a vocês, constitucional, de efeito civil, para impedir, né, ou fazer para cessar uma ilegalidade ou um abuso de poder. Não é recurso. Mesmo nome trabalhista, claro, mesmo nome trabalhista, lá ele tem, né, o efeito de ação realmente mandamental e é utilizada como se fosse recurso, mas não é substitutivo de recurso. E finalmente a decisão judicial transitada em julgado, né? A decisão judicial transitada em julgado, gente, nós sabemos que cabe ação rescisória e não mandado de segurança, ok?
Além das hipóteses do artigo 5º, né, que ali, obviamente, o rol não é um rol exaustivo, nós podemos ainda falar em mandado de segurança contra a lei em tese, tá? Súmula 266 do STF. Gente. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Agora, cuidado, as chamadas leis autoexecutáveis ou aquelas denominadas, né, leis com efeitos concretos. Por exemplo, uma lei que determina uma desapropriação, uma exoneração de alguém, um decreto que exonera ou que nomeia alguém. Isso são chamadas leis, eu estou falando obviamente de forma geral, né, de leis com efeitos concretos. Elas, na verdade, têm uma formalidade legal, mas elas são praticamente atos administrativos. Nessas situações, é possível sim mandado de segurança contra a lei. Tá? Cuidado, só se tiver efeitos concretos, chamadas leis autoexecutáveis. Contra a lei em tese, não, matéria já simulada. Tá? Também o STF entende, no caso, que não caberia mandado de segurança para se discutir matéria interna corporis dos poderes, tá? Questão do princípio da separação de poderes, né, gente? Então, por exemplo, discutir interpretação de regimento interno de uma casa legislativa, não caberia mandado de segurança, tá? O mandado de segurança também, nos termos da súmula 269, não substitui a ação popular. Então, não caberia mandado de segurança quando o remédio jurídico fosse a ação popular. Decisões interlocutórias proferidas no âmbito do procedimento dos juizados, tá? Lei 9.099 e também os juizados especiais, não caberia aí, no caso, um mandado de segurança, ok? Muita atenção apenas com relação à competência para o julgamento de mandados de segurança por atos praticados, atos ilegais ou abusivos praticados por juízes, desjuizados e juízes que compõem a turma recursal. Muita atenção com isso, tá? Então, quando couber o mandado de segurança, nessas situações, quem será competente é a turma recursal. Então, um juiz de juizado pratica um ato ilegal ou abusivo, mandado de segurança, quem será o órgão competente? Turma recursal. E se for um juiz que está ocupando a turma recursal? A própria turma recursal. Ok, gente? Exemplo que nós temos muito em juizado é o indeferimento, né, da gratuidade de justiça. Então, muitas vezes se ingressa com mandado de segurança, o órgão competente é a turma recursal. Ok? Outra questão envolvendo a seara trabalhista. Disse a vocês que era muita coisa, né? Na seara trabalhista, existe uma súmula 418 do TST, que diz não caber mandado de segurança de decisão que homologa ou deixa de homologar um acordo ou que concede ou não concede uma liminar. Não caberia, em tese, aí, mandado de segurança, súmula 418, porque diz que a parte não tem direito líquido e certo à homologação de acordo e concessão de liminar. Tá? Matéria simulada, não há muito aí o que se discutir. Para encerrar, né, que já está ficando longo o vídeo, né, já vão aí 26 minutos de vídeo, nós vamos falar algumas questões importantes. Vocês viram que eu não tive como falar sobre tudo. Estou tentando passar o máximo de informações. Tá? Primeiro ponto importante. Você ingressou com mandado de segurança, mas indicou de forma equivocada a autoridade. Né? Pode acontecer? Pode. Isso aí acontece. Você indicou de maneira equivocada, então. Primeira situação. Se o equívoco foi com relação ao próprio órgão a que está vinculado, a pessoa estava vinculada ao órgão A. Essa é que deveria ser a autoridade competente. Né? Você ingressou com uma ação contra um mandado de segurança contra uma autoridade que está vinculada ao órgão B. Ora, aí não tem jeito. Vai ser simplesmente extinto o seu mandado de segurança sem resolução de mérito. Aí não tem para onde correr. O Hélio Paixão, aí você já está, como é o nome? Abusando, rapaz. Falar sobre habeas data também, eu vou ver se tem como falar ainda, mas aí você já está explorando demais, rapaz. Deixa de ser assim. Mas eu vou ver aqui se dá, não nesse vídeo, mas eu vou ver se eu boto outro aí, produzo outro vídeo sobre habeas data, ok? Agora, voltando para cá, né? Então, lembre, se a autoridade que você indicou não pertence ao mesmo órgão, esqueça, vai ser extinto. Agora, se você indicou a autoridade de forma equivocada, mas elas pertencem ao mesmo órgão, tá?
pertencem ao mesmo órgão, você aí nesse caso teria como o juiz até mesmo de ofício fazer essa modificação aí do polo passivo aí da demanda, tá? Existe uma teoria, gente, chamada teoria da encampação, que é uma teoria muito interessante. Peço desculpas aí, Valdo, realmente a internet está complicada, viu? Hoje está um negócio brabo aqui. O que viria a ser essa teoria da encampação, gente? A teoria da encampação é o seguinte: você ingressou com um mandado de segurança contra uma autoridade que, na verdade, é a autoridade hierarquicamente superior à autoridade realmente coatora. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Se a autoridade coatora vier a prestar informações, essa autoridade hierarquicamente superior vier a prestar informações, e nessas informações ele inclusive vier a usar essa expressão, eu não gosto muito, mas vier a contestar o mérito do mandado de segurança, não tem problema nenhum, tá? Se ele aparecer apenas para negar essa condição de autoridade coatora, aí nesse caso o juiz ele teria que determinar que fosse feita essa correção no polo passivo. Caso contrário, se ele vier a contestar o próprio mérito, mesmo alegando não ser autoridade coatora, pela teoria da encampação não tem problema nenhum, já que ele é hierarquicamente superior à autoridade efetivamente coatora. Ok? Questão de autoridade delegante e autoridade delegada. Quem é o legitimado para estar no polo passivo? Muita atenção. Se a delegação ela for uma delegação plena, onde se está realmente delegando uma esfera de poder, você vai ingressar com mandado de segurança contra a autoridade delegada, tá? A autoridade delegante ela transferiu, delegou uma parte da sua esfera de poder. Nessa situação, é a autoridade delegada que irá ser a responsável, aí, ou melhor, a legitimada passiva para estar no mandado de segurança. Agora, se essa autoridade delegante ela apenas estiver numa delegação de assinatura, como a gente chama, ou uma delegação de representação, ela apenas está representando a autoridade delegante, nesse caso o mandado de segurança deverá ser impetrado contra a autoridade delegante e não contra a delegada. Então, cuidado aí com essa diferença, tá? O artigo 10, parágrafo 2º, diz que após o despacho inicial não é possível mais ingressar ninguém no polo ativo do mandado de segurança, tá? Artigo 10, parágrafo 2º. Quanto à participação do amicus curiae, o que é que diz o STF? Esqueça, o STF ele tem duas decisões, uma do pleno e outra da primeira turma. Decisão do pleno, o ministro Gilmar Mendes disse que não teria nenhum problema, poderia sim ser utilizado aí o amicus curiae, né? A figura do amicus curiae só iria ajudar a resolver, a dar subsídios para que o STF pudesse decidir, né, aquela questão do mandado de segurança. Já a primeira turma entendeu que não seria cabível. Então é uma questão que, por exemplo, uma prova objetiva dificilmente cairia, porque há essa controvérsia, mas se você estiver dentro de uma prova subjetiva, seria interessante que você apresentasse esses dois posicionamentos do STF. Ok? Atenção também, né? A autoridade ela não será citada. Você não pede a citação da autoridade coatora, você pede a notificação e ela não é notificada para apresentar defesa, e sim informações, e no prazo de 10 dias. Ok? E para encerrar, nós temos a questão da revelia. E aí, caberia revelia? Na verdade, assim, existem 3 teorias, não vou entrar muito no mérito das 3 teorias. Umas reconhecem que a informação teria natureza de contestação e, portanto, caberia revelia. Outros entendem que não. Hoje, o que é que a jurisprudência, inclusive do STF, entende? Que a falta de informações ou a informação prestada de maneira intempestiva, ela não geraria os efeitos da revelia, ou seja, entendendo que não é natureza de contestação, já que revelia a ausência de contestação. Da mesma maneira, a falta de informações ela não irá impedir o julgamento do mandado de segurança.
Então, gente, é isso. Eu vou colocar um material que eu produzi aqui no blog e também ver se coloco no Face, tá? No blog vocês coloquem assim, blog de Cláudio Alexandre. Procura assim no Google e vai aparecer lá o meu blog. Eu vou ver se coloco esse material, tá? E no Facebook você já tem aí o acesso tranquilamente, ok? É isso, espero que tenha ajudado aí, espero que tenha sanado o maior número de dúvidas possível. Me coloco à disposição aí para quem quiser fazer perguntas aqui nesse espaço, pode mandar as perguntas sem problema nenhum, eu vou respondendo. Não esqueçam de ler a lei, dá uma lida na lei, tá? Faz realmente com que isso possa, de alguma maneira, estar entrando aí. São 20 e poucos artigos, gente, pelo amor de Deus, não tem nem desculpa, ok? Então é isso, obrigado aos que acompanharam aí e até a próxima. E Neto, vamos ver essa questão do habeas